Celso Cardoso, todo mundo conhece Diga, você, Flávio. todo mundo sabe do seu trabalho, mas quando você era pequenininho, criancinha, você já pensava em fazer esse trabalho que você faz? Não. Você sabe que isso é uma coisa muito louca da minha infância. O meu avô, eu era apaixonado por carros. Então eu conhecia os carros pelo ronco do motor. Então eu identificava Nossa, com que idade? isso com 4 anos. Nossa. 4 anos. Então o meu avô me perguntava que carro é aquele, só de ouvir. Eu falava, DKV, Volkswagen, Maverick. Eu reconhecia o carro pelo som do motor. E aí meu avô, eu ficava consumindo muito revista de Stock Car, a 4 rodas, eu ficava lendo toda hora, eu ficava folheando. Para mim tudo era carro, carrinho. Eu fazia de carro, até mesmo que não era carro. Então eu montava uns Legos, e aí fingia que era picape, que era sedã. E eu era fissurado por carro. Então qualquer coisa que falassem para mim que estava vinculado a carro, eu ia ficar feliz. Então, se falasse que eu ia ser piloto de Fórmula 1, eu falava que ia ser piloto de Fórmula 1. Quando eu nasci no finalzinho dos anos 1960... Você nasceu onde? Em São Paulo? Em São Paulo. Nasci em 68. E aí, engenharia era a profissão da moda. Então, meu avô falou, o Celso vai ser engenheiro mecânico de automóvel. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Mas tinha lógica o que ele estava falando. Mas tinha lógica. Pelo que ele estava vendo. E aí, para minha cabeça, eu ia ser engenheiro mecânico de automóvel. Eu ia fazer engenharia. Embora não soubesse exatamente o que era. E aí o tempo foi passando. E aí, quando eu já estava no ginásio, né, o antigo ginásio, eu não conseguia fazer uma linha reta com auxílio da régua. Então, que raio de engenheiro ia ser eu que não tenho o menor... Vai cair o prédio. Que não tenho o menor... o carro vai ficar... Né? Eu comecei a ver que não tinha muito a ver com isso. Eu cheguei até a fazer um curso técnico, depois de eletrotécnica, pensando em ser engenheiro elétrico, eletrônico, enfim. Foi aí que, no terceiro colegial, começaram a descobrir a minha vocação para locução, então tudo que tinha que apresentar na escola eu apresentava, eu era orador da turma, criaram lá um evento para arrecadar dinheiro para formatura, então eu era o narrador oficial. Aí na escola me apelidaram, lá em Ribeirão Preto, me apelidaram de o Chapelém da Industrial. Industrial era a escola? Era a escola. Por que nós estamos falando de Ribeirão Preto, já que você nasceu em São Paulo? Porque eu nasci em São Paulo. E aí, quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos, o meu pai e meu avô resolveram ter um restaurante em Mogi Guaçu, perto de Mojimirim, ali na Cachoeira de Cima. Aí a sociedade acabou não dando certo, meus pais se separaram, aí meu pai voltou para São Paulo, meu avô foi para Ribeirão Preto, a minha mãe foi para Ribeirão Preto, aí eu fui morar com ela lá. Aí morei um tempo em Ribeirão Preto, depois quando eu passei na faculdade de jornalismo, em São Paulo, aí eu fui morar com meu pai. Então, inclusive, eu fui para Ribeirão Preto, aí tinha essa história de que o Celso apresenta, e na minha sala tinha um menino cujo pai era dono de um estúdio de gravação, de jingles, de locução comercial. E aí, como ele ouvia falar lá na escola, tudo o Celso que apresenta, o Celso que faz, ele me convidou para aprender locução comercial no estúdio do pai dele. Oh, que maravilha. E aí eu comecei a gravar alguns comerciais, primeiro aprendendo, ficava lá 1 hora para gravar um endereço, mas daí veio a minha chatice com locução, por isso talvez muito do que eu aprendi para aprender a gravar comercial, hoje eu uso nas minhas técnicas para dar aula, por exemplo, que era aquela coisa que tinha que ser preciso, o comercial tinha que ser preciso. Aí eu comecei gravando comerciais na Dexon Publicidade lá em Ribeirão, e aí comecei a fazer rádio na Diária FM de Ribeirão Preto, passei no vestibular, aí vim para São Paulo e comecei minha carreira aqui. Então, de ex-engenheiro eu virei locutor de rádio.